I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? And it reads like this. And Elijah, the Tishbite, E diz assim: Então Elias, o tisbita, morador de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes 3 anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, eu quis dizer, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas. Vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno,
e traze-mo aqui. Depois farás para ti e teu filho. For thus saith the Lord God of Israel, Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. And she went in and did according to the saying of Elisha. And he and her house. E ela entrou e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que foi falada pelo ministério de Elias. For this morning's talk, just before going overseas, I have chosen Para falar esta manhã, antes de ir para o exterior, escolhi um tema disso. Esteja certo de Deus. And now, Lord, bless thy word as it goes forth. E agora, Senhor, abençoa a tua palavra enquanto é pregada, e que o Espírito Santo tome nossa mente e nossos pensamentos e nos prepare para a visitação dele, pois pedimos que ele venha. For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee. Pois não viemos à casa do Senhor para ser vistos ou para ver, mas para aprender de ti e conhecer a tua natureza e o teu caminho e as tuas causas, para podermos enfrentar os problemas da vida com verdadeira segurança, estando certos de Deus. Concede, Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Amém. It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty. Deve ter sido uma manhã terrível. Estava tão quente e com poeira, e as pessoas na rua morrendo de fome. E a terra estava tão quente, a ponto de queimar. Tudo isso era reflexo de seus pecados e sua decadência moral. You see, Ahab was reigning in Israel at the time, or over Israel. Vejam, Acabe reinava em Israel na época, ou sobre Israel. E ele foi o mais ímpio de todos os reis de Israel. Nunca houve um rei tão ímpio quanto Acabe, pois ele, tendo sido instruído e sabendo que não estava certo, falhou ao continuar desagradando a Deus em tudo o que fazia. Although he had a great military system, Embora possuísse um grande sistema militar e as pessoas tivessem prosperado muito sob seu reinado, ainda assim não se pode desagradar a Deus e esperar passar impune por muito tempo. and then in his wedding, instead of marrying among his own E então, em seu casamento, em vez de casar-se entre seu próprio povo, ele foi e se casou com uma pecadora, uma idólatra, adoração de ídolos. Ele se casou com Jezabel, e ela não era crente. and no believer should ever marry an E crente unbeliever. jamais deve se casar com um incrédulo, sob circunstância alguma. Deve sempre se casar com crente. But Ahab had done this evil thing. No doubt but what Jezebel was a beautiful woman. Mas Acabe fez este mal. E sem dúvida que Jezabel era uma bela mulher. E ele gostou da aparência dela em vez de o que ela era. É aí que muitas pessoas cometem o mesmo erro até hoje. And she had brought idolatry in the nation, among the people. E ela trouxe idolatria à nação, entre o povo. E o povo, os sacerdotes, seus ministros, caíram vítimas dessa grande demanda popular. And it's the very picture of our country today. We have fallen under the popular demand.
E é o retrato exato do nosso país hoje. Caímos sob a demanda popular. Não há dúvida de que os sacerdotes achavam que estaria tudo bem, contanto que o governo aprovasse. Mas não me importa o que o governo aprove, tem de ser o que Deus aprova. E as pessoas achavam que não teria problema se participassem de algumas coisas mundanas deles. E alguém poderia me pedir para retirar o que acabei de dizer, que foi um retrato muito apropriado de hoje. Talvez não pensemos que somos adoradores de ídolos, mas somos. E o governo endossa isso. As pessoas hoje são adoradoras de ídolos porque elas adoram ídolos. Algumas adoram estrelas de cinema como ídolos. Algumas adoram o dinheiro como ídolo. E algumas adoram estrelas de televisão como ídolos. Mas tudo o que você coloca antes de Deus é um ídolo, seja o que for. Até mesmo Satanás, nosso grande adversário, é tão astuto que às vezes coloca até a igreja antes de Deus. Pode ser que você tenha uma grande igreja, pode ser um grande edifício, ou pode ser uma grande denominação. E, repetindo, pode ser uma grande congregação. Mas não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Qualquer coisa colocada antes de Deus é um ídolo. E essas pessoas sabiam que não eram espirituais como costumavam ser sob o reinado de outros reis. E achavam que só porque eram uma nação religiosa, tudo estaria bem. E é assim que também chegamos a essa condição. Há alguns meses eu estava conversando com um excelente amigo meu. E ele disse, irmão Branham, creio que o irmão aperta demais os Estados Unidos. Ele disse, o irmão está sempre condenando o pecado e como Deus vai punir esta nação? Eu disse, ele tem de fazê-lo para ser justo. Ele disse, mas irmão Branham, o irmão se esquece de que esta nação foi fundada com base nas Escrituras. E nossos antepassados vieram aqui. E Deus nos deu esta herança. E somos uma nação religiosa. Eu disse, isso é verdade, tudo isso. E as pessoas não fazem ideia do quanto valoriza esta nação. Mas veja, meu irmão, Israel também foi escolhido por Deus e ele lhe enviou profetas e grandes homens, mas Deus não pode tolerar o pecado. Ele fez Israel colher cada grão que semeou. E se ele fez Israel colher o que semeou, fará com que colhamos o que semeamos. Ele não faz a acepção de pessoa. E chegamos a ponto de pensar que, por estarmos descansando sobre o que nossos antepassados fizeram, ou sobre o que os grandes fundadores de nossas igrejas, o que o grande sacrifício deles foi para Deus, o que está bem e é muito valorizado, mas não podemos alcançar a salvação a partir do que eles fizeram. A salvação é um assunto individual entre cada pessoa e Deus. Não nossa nação, nossa igreja, mas nós mesmos diante de Deus. Nós respondemos. It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have.
Chegou-se a um ponto em nosso país que mesmo entre as pessoas mais espirituais que temos, você chega a homens e mulheres espirituais e percebe que lhes falta algo no coração. We have been in the last few weeks. I've been going over some of these things. Temos, nas últimas semanas, eu tenho analisado algumas dessas coisas e percebido isso nos homens, que eu achava serem o cerne. Entretanto, percebo que estão dando ênfase às coisas temporais, indo por aí dizendo, Deus me dá o maior tal e tal, Deus dá. Você está vangloriando-se. Grandes coisas materiais nem sempre estão na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. Mas o que o mundo precisa hoje não é de uma fé fingida. Tenta iludir-se para alcançar algo e chamar isso de espiritual. Às vezes a fé faz grandes milagres e ainda assim não vem de um coração espiritual. Não disse nosso Senhor, muitos virão a mim naquele dia e dirão, não fiz isto e aquilo em teu nome? E declararei a eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É algo que você sabe que é certo e não faz. Nunca vos conheci, ele dirá. E estamos vivendo nesse dia. O que necessitamos hoje não é de muitas coisas materiais. Nós temos isso. Não precisamos de igrejas maiores, não precisamos de congregações maiores, não precisamos de mais programas de rádio e televisão, não precisamos muito mais de coisas assim. Mas o que precisamos hoje para sermos espirituais é de uma pessoa que se humilhe diante de Deus, mesmo que não tenha um centavo, e ore até que aquele espírito dentro dela esteja satisfeito com a bondade de Deus e um reavivamento ocorra no interior do coração, que mude as atitudes e a atmosfera em que vive. Talvez você não tenha um par de sapatos nos pés. Você pode estar vestido com trapos, mas há algo em seu coração cantando as melodias de Deus. Prefiro ter isso a todo o dinheiro do mundo. Então, não se pode dizer que as coisas naturais são sempre sinal de bênção de Deus. Davi falou isso ao Senhor, que viu o ímpio espalhar sua como frondosa árvore nativa. Mas Deus lhe perguntou, já o consideraste no final? Não importa quão boas roupas vistamos, quanto tenhamos para comer, não é isso o que vai à presença de Deus. Este corpo em que habitamos perece independente de como se cuida dele. Mas é a alma que está no homem. É uma condição do Espírito que entra na presença do Deus vivo. Mas presumimos, achamos que só por sermos uma nação, Acabe e todo o Israel também naquele dia presumiram que tudo estava bem. Seus sacerdotes e pregadores haviam tentado lhes dizer, tudo está bem, tudo está ótimo. Mas tinha um que clamava contra o erro, porque este sabia que um Deus santo não poderia estar satisfeito com as tendências modernas de uma religião não santa. Também o Deus do céu permanece o mesmo hoje. Em todos os nossos esforços e grandes coisas que estamos tentando fazer, Deus nunca se agradará com nada menos que uma vida inteiramente santificada diante dele. Podemos construir escolas, santuários e tabernáculos, podemos ter organizações, podemos fazer grandes coisas, mas ainda assim, Deus não ficará satisfeito até que a alma humana se santifique no altar de Deus, consagrada para as obras de Deus. E já não se encontra isso.
Percebe-se que nossas reuniões de oração são tão fracas. Apenas 1 minuto de oração e pula-se na cama. Verificamos que isso acontece 1 ou 2 vezes por dia, do que todos somos culpados. Nossa nação moralmente está decaindo. Temos Billy Graham e Oral Roberts em toda parte. Mas até que surja uma sede no coração dos Estados Unidos para trazê-los de volta a um Deus vivo, a uma experiência viva, a uma fé imortal no Deus vivo, estamos nos esforçando por nada, como se diria. Podemos andar com o peito estufado, com o colarinho virado atrás e andar pela rua e desejar ser chamados de doutor ou reverendo. Podemos pastorear as maiores igrejas que há no país e podemos ser tão devotos quanto possível que ninguém possa apontar um dedo para a nossa vida. Mas até que essa alma que está dentro de nós esteja ardendo por Deus, até que algo ali dentro, aquele anseio por Ele, como o cervo brama pela corrente de água, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus, até chegarmos a esse tipo de experiência. Portanto, o comunismo e assim por diante ganharão terreno, como estão fazendo. E todas as alianças que pudermos formar nunca os deterão. Está predito que virá. Mas Deus está chamando sua igreja. Como esta pequena mulher deve ter sido do calibre de Elias. Porque geralmente sua ação mostra o que você é. E repetindo, ela foi escolhida para hospedar o profeta de Deus. Lembre-se, ela era gentia, não judia. E a terra estava ardendo. E sem dúvida que esta pequena mulher, sendo desse calibre, sendo do tipo crente, pois vemos que Deus não a teria chamado se ela não fosse digna de hospedar o profeta de Deus. Visto que ele nunca teria enviado seu profeta a uma casa que fosse indigna. Não foi a escolha dele, foi a escolha de Deus. Não foi ela que lhe deu ordem, foi Deus que lhe deu ordem. Ele havia sido colocado junto a um ribeiro. Os corvos o estavam alimentando, mas foi a ordem de Deus que algo acontecesse. E Deus, com certeza, foi a uma crente da mesma natureza de Elias. Ela era viúva, e todos sabemos pelo que ela, como viúva, teria passado, com o marido morto e um menino para criar. E naquelas terras, eles dependiam de suas colheitas. Não tinham projetos como temos hoje e plantas de defesa. Eles dependiam de suas colheitas. E porque a iniquidade do povo e sua degradação moral haviam trazido seca sobre a terra, aqui estavam todos passando fome e morrendo. E então, verificamos que, sem dúvida, ela havia orado noite após noite, a noite toda, à medida que via aquela panela de farinha esvaziando-se cada vez mais. E deve ter chegado a não haver nem mais uma xícara cheia de farinha na panela. Tudo o que lhe restava era só um punhadinho. A morte estava passando pelo portão, à sua porta, pois não havia como conseguir mais. A nação inteira estava passando fome. E do azeite restava apenas uma boa colherada no pequeno recipiente. Apenas aquele tanto de azeite e aquele tanto de farinha encontravam-se entre ela e a morte. Ela deve ter sido bem sincera em suas orações. Deixe que alcance sua casa e seremos um tanto mais sinceros do que esta manhã, quando soubermos que a morte está à porta. E creio que pode ser que achássemos talvez isto, que ela havia orado a noite toda, pois mais um dia poria fim a isso.
of about 3 or 4 years old. Ela podia olhar para os lábios pálidos de seu garotinho de uns 3 ou 4 anos. E podia ver seus próprios ossos definhando à medida que a carne se apartava deles. E deve ter sido terrível enquanto essa mãe via essas coisas acontecendo. E ainda assim, com as mãos diante de Deus, orando dia e noite. Agora resta-nos um punhado de farinha e uma colherada de azeite. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief yesterday. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they took from the body of Paul handkerchiefs. And they, Hallelujah. oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Amen. Oh, don't I make you feel good? I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield 1,000 sacred sweet before we reach the heavenly throne. Before we